Projeto Paleolítica apresenta conto O Professor Mafioso, escrito por Edivaldo Luiz de Camargos Júnior. Nos becos escuros da vida do professor Marcus Bennett, um homem admirado na comunidade por seu conhecimento histórico e compreensão da natureza humana, esconde-se uma sombra oculta. Sua reputação intocável como educador é manchada pela tragédia que se desenrolou em sua própria casa. Há uma década, a esposa de Marcus, Laura, sucumbiu a um infarto fulminante enquanto ele estava imerso em seu trabalho. O filho do casal, Alex, uma criança na época, viu-se preso com o corpo de sua mãe sem vida por agonizantes 10 horas. Essa experiência traumática foi o catalisador de uma relação fraturada. Apesar dos esforços hercúleos de Marcus para reconstruir a vida de seu filho, a dor de Alex se transformou em uma espiral de autodestruição através do abuso de drogas. Marcus, dotado de um conhecimento profundo em psicanálise e estratégias de guerra, tentou terapias, férias reconstrutivas e até mesmo envolvimento em atividades esportivas para restaurar a confiança de Alex. No entanto, a adolescência de Alex trouxe consigo uma revolta intensificada. Ele culpou Marcus pela morte solitária de sua mãe, alegando que seu pai estava mais preocupado com os livros do que com a família. A distância entre pai e filho tornou-se um abismo intransponível. Enquanto Marcus é reverenciado como um erudito em sala de aula, sua vida pessoal torna-se um campo de batalha onde a guerra pela redenção de seu filho é travada com táticas que a história não pode ensinar. A sombra do passado continua a pairar sobre eles, obscurecendo o caminho para a reconciliação. Nas primeiras luzes da manhã, Marcus Bennett se via imerso no aroma do café recém-passado e no silêncio de uma casa que já fora cheia de vida. Enquanto folheava os livros desgastados em sua busca pelo entendimento do passado, a ausência de Laura ecoava pelos corredores, recordando-lhe que o presente estava mergulhado em sombras. Marcus sempre buscava refúgio nas páginas amareladas dos livros, enquanto Alex estava perdendo-se nas ruas sombrias da cidade. Suas jornadas diárias, uma vez preenchidas por sonhos e promessas, agora se desdobravam em um caos autodestrutivo. Amizades obscuras ofereciam consolo temporário, envolvendo-o em névoas químicas que buscavam obscurecer as memórias dolorosas. As noites de Marcus eram solitárias, preenchidas apenas pelos ecos do passado e pelos livros que não podiam responder às perguntas não ditas. Cada esforço para se conectar com seu filho parecia esbarrar em uma barreira invisível, enquanto as sombras do presente e do passado se entrelaçavam. Enquanto Marcus tentava preencher o vazio com conhecimento histórico e aulas apaixonadas, Alex se aprofundava em um abismo de dependência, onde cada dose se tornava um passo mais fundo na tentativa de escapar de uma realidade insuportável. Ao longo de sua carreira como professor de história, Marcus Bennett sempre foi guiado por um princípio inabalável da honestidade. Em um mundo muitas vezes moldado por conveniências e aparências, ele se destacava como uma figura que não hesitava em apresentar a verdade, mesmo quando isso significava enfrentar desvantagens. Marcus recusava-se a sucumbir à tentação de distorcer fatos ou de colorir a narrativa histórica para se adequar a agendas ou expectativas. Essa integridade custou-lhe oportunidades de ascensão mais rápida e talvez até mesmo relações mais fáceis com colegas de trabalho que preferiam um caminho mais suave. Sempre inclinado a expor os lados menos glamourosos da história, Marcus instigava seus alunos a questionar, analisar e aprender com as lições do passado, mesmo que isso os confrontasse com verdades desconfortáveis. Ele entendia que o conhecimento verdadeiro só poderia ser construído sobre uma base sólida de honestidade intelectual. Ao longo dos anos, Marcus enfrentou desafios por sua abordagem franca. Alguns pais, desconfortáveis com a exposição das imperfeições históricas, questionaram suas decisões. A administração escolar, por vezes, cedeu à pressão de moldar uma narrativa mais palatável. No entanto, Marcus permaneceu firme em seu compromisso com a verdade. Essa honestidade, que lhe rendeu desvantagens no caminho profissional, tornou-se uma marca registrada de seu ensino. Os alunos respeitavam-no não apenas por sua erudição, mas também por sua integridade inabalável. Seu compromisso com a verdade não apenas moldou a forma como ensinava história, mas também influenciou positivamente as vidas daqueles que passaram por suas salas de aula. Essa qualidade, que poderia ter sido percebida como uma fraqueza em outros contextos, revelou-se a força silenciosa que o distinguia e que ressoava nos corações daqueles que o conheciam como professor e mentor.
No cotidiano desses dois homens, um pai desesperado e um filho perdido, as páginas de suas histórias pessoais se desdobravam em direções imprevisíveis, traçando caminhos divergentes que desafiavam qualquer tentativa de reconciliação. Na impenetrável escuridão dos becos urbanos, Alex se encontrou submerso em uma trama sinistra que se desenrolava nas sombras da máfia liderada por Salvatore Vincenzo, um nome temido em todos os recantos da cidade. Conhecido como o Sombra, Vincenzo chefiava a poderosa máfia italiana o Lupi Neri, cuja influência penetrava profundamente nas entranhas da sociedade. A máfia era uma teia complexa de interesses sombrios, exercendo um poder invisível sobre negócios ilegais, políticos e, acima de tudo, sobre a vida dos que ousavam cruzar seu caminho. A riqueza e a influência de Vincenzo não conheciam limites, e seu alcance se estendia a todas as camadas da cidade. O rastro de dívidas levou Vincenzo a descobrir as artimanhas de Alex, cujas transações fracassadas deixaram uma brecha em sua impérvia rede de controle. Furioso com a ousadia do jovem em endividar-se, Vincenzo traçou um plano para trazer Alex de volta ao controle da Lupi Neri. Numa noite de névoa densa, capangas silenciosos da máfia capturaram Alex em um beco sombrio. O sequestro foi executado com uma precisão impiedosa, deixando Alex sem opções de fuga. Sob a mira de armas e cercado por homens cujos rostos permaneciam na obscuridade, Alex viu-se levado para o covil de Vincenzo. Ao saber do prejuízo causado por Alex, Vincenzo não hesitou em aplicar um castigo implacável. A sala onde Alex estava acorrentado ecoava com as palavras frias e ameaçadoras do chefe da máfia. Era um julgamento sombrio, e as consequências eram tão obscuras quanto a própria sala. Enquanto isso, Marcus Bennett, alheio ao sinistro destino que se desenrolava para seu filho, foi surpreendido por uma carta deixada em sua porta. O papel, marcado pela insígnia da Lupi Neri, continha a sentença de Alex. Um pedido por R$100.000 era feito, uma quantia exorbitante que colocava Marcus diante de um dilema cruel. As palavras frias na carta ecoavam a implacabilidade da máfia, transformando o desespero de Marcus em uma batalha que ele jamais imaginara travar. O preço pela vida de Alex era alto demais, e as sombras que pairavam sobre pai e filho agora eram sombrias como nunca antes. Em uma corrida desesperada contra o tempo, Marcus Bennett mergulhou nas profundezas de sua angústia para salvar a vida de seu filho. Revirando os itens pessoais do filho, Marcus encontra uma agenda com vários contatos anotados, nomes de homens e apelidos que inspiravam medo e força. Seguido a cada nome, havia sempre um parêntese que identificava o contato como o Lupi Neri ou o Tigre. Seu filho tinha contatos com ambas as gangues, e provavelmente ambas abasteciam o vício de seu filho, de forma a destruir a sua família e várias outras, como a dele. O peso das preocupações obscurecia a cada passo, enquanto Marcus vendia pedaços de seu passado e presente para reunir recursos. Todos os pertences foram leiloados, os móveis da casa, os livros que amava, até mesmo a aliança que simbolizava um passado que agora parecia mais distante do que nunca. Desnorteado e decidido, Marcus abandonou sua casa alugada, tornando-se um espectro nas sombras do pátio da escola onde lecionava. As noites tornaram-se seu refúgio, as estrelas testemunhando sua persistência enquanto ele lutava para juntar cada centavo possível. O educador dedicado, conhecido por sua pontualidade exemplar, agora era invisível aos olhos daqueles que ele mesmo inspirava. Em uma semana de sacrifícios silenciosos, Marcus conseguiu reunir apenas R$10.000. As preocupações e privações do dia a dia, misturadas com o medo constante do que estava acontecendo com seu filho, tornavam as noites no pátio da escola ainda mais difíceis. A persistência de Marcus, no entanto, não conhecia limites. Numa reviravolta do destino, Marcus recorreu ao único recurso restante, um empréstimo. Seu diretor, alheio à jornada secreta de Marcus, admirava a dedicação incansável do professor. Confiando-lhe mais do que apenas a educação dos alunos, o diretor emprestou R$5.000 a Marcus, ignorando a desconcertante realidade de que seu leal professor agora residia clandestinamente nos corredores da escola. Enquanto o diretor acreditava estar contribuindo para uma causa nobre, Marcus, com suas economias e o empréstimo, finalmente tinha em mãos R$15.000. Entretanto, diante da demanda cruel da Lupi Neri por R$100.000, a quantia parecia um fio frágil de esperança em meio à tempestade iminente. O relógio continuava a tic-taquear,
cada segundo uma lembrança implacável de que o tempo estava se esgotando para salvar Alex. A noite pesada caía sobre a cidade quando Marcos, guiado pela sombra desesperada, encontrou-se em uma rua escura. Seu coração batia apressado, a incerteza do que viria a seguir refletindo-se em seus olhos cansados. Ali, na escuridão, encontrou-se com o amigo de seu filho, um elo inesperado com o submundo da Olupineri. O nome do amigo era Giovanni, um jovem cujo semblante refletia a dureza da vida nas ruas. Com uma mistura de medo e compaixão, Marcos convenceu Giovanni a levá-lo à presença de Salvatore, o temido líder da máfia. Em um carro de vidros escuros, a cidade deslizava como um cenário fantasmagórico enquanto Marcos permanecia vendado, suas mãos trêmulas segurando a esperança frágil que carregava. De repente, uma pancada brutal atingiu a cabeça de Marcos, o mundo girou e as sombras da inconsciência o envolveram. Quando Marcos recobrou a consciência, a realidade era opulenta e intimidadora. Ajoelhado em um lugar que exalava luxo, ele se viu diante de Salvatore Vincenzo. O líder da Olupineri sorria com uma frieza que enviava arrepios pela espinha de Marcos. O som de contagem de dinheiro ecoava no ambiente enquanto Salvatore verificava os 15 mil reais. Marcos, com coragem e desespero entrelaçados, implorou pela vida de Alex. Os olhos do chefe da máfia revelavam pouco mais que indiferença enquanto aceitava o dinheiro e prometia devolver Alex na manhã seguinte. Um sorriso de alívio brotou no rosto de Marcos, lágrimas de gratidão em seus olhos. Antes que pudesse expressar sua gratidão, contudo, outra pancada brutal atingiu sua cabeça. Ao recobrar a consciência, Marcos se viu no porão da escola, sozinho e abandonado. Suas roupas estavam ensanguentadas, seu rosto marcado por hematomas que contavam a história de uma noite repleta de terror. A cruel realidade da traição desdobrou-se diante dele, e a esperança que ele acreditara recuperar desapareceu tão rápido quanto veio. O porão, agora um cárcere sombrio, era o palco do seu retorno à realidade. A missão desesperada para salvar Alex tornou-se uma jornada ainda mais sombria, enquanto as sombras da noite prolongavam-se, impondo um silêncio ensurdecedor ao porão frio e impiedoso. O dia seguinte amanheceu frio e cinzento, mas Marcus Bennett, apesar de suas dores físicas e emocionais, estava determinado a manter as aparências. Enquanto tentava ensinar aos alunos as nuances da história, a supervisora interrompeu abruptamente sua aula, comunicando que o diretor o convocava imediatamente. Na sala do diretor, Marcos foi questionado sobre os hematomas que adornavam seu rosto. A preocupação genuína em seus olhos contrastava com a impotência de quem ansiava ajudar, mas Marcos, comprometido com o sigilo em torno da situação de seu filho, optou por uma mentira. Inventou uma história convincente sobre um assalto, uma narrativa fictícia que desviaria a atenção da verdade perigosa. O diretor, relutante, aceitou a versão de Marcos. Ofereceu ajuda e apoio, mas Marcos, enredado em um emaranhado de mentiras necessárias, recusou. A vida de seu filho dependia do silêncio, e ele estava disposto a arcar com os hematomas e as mentiras para proteger Alex. Antes de Marcos sair da sala, o diretor o chamou de volta. Em sua mesa, uma caixa lacrada aguardava, adornada com um rótulo intrigante de encomenda para o professor Marcus Bennett. O diretor explicou que alguém a deixará lá, e a única indicação era o nome de Marcos. A caixa permanecia um mistério, um enigma que acrescentava um toque de suspense à já tumultuada vida do professor. O olhar de Marcos oscilou entre a caixa e o rosto preocupado do diretor. Uma sensação de desconforto instalou-se em sua mente, enquanto o enigma da caixa se misturava aos segredos que ele se esforçava para proteger. No entanto, com a promessa de devolver seu filho a salvo, Marcos deixou a sala do diretor, carregando consigo o peso de uma verdade que deveria permanecer oculta, mesmo que isso significasse enfrentar um mistério que agora se desdobrava diante dele. A noite chegou como um manto sombrio sobre a escola, e Marcos, exausto pelos eventos do dia, carregava consigo a caixa misteriosa que permanecerá fechada. Em sua sala, ao lado do colchonete improvisado, Marcos hesitou antes de abrir a encomenda. A curiosidade e o temor dançavam em seus olhos cansados enquanto a tampa da caixa era cuidadosamente levantada. Depois de suas aulas e das responsabilidades cotidianas, Marcos, já pronto para descansar, foi confrontado com uma terrível surpresa. Dentro da caixa, revelando-se como um sinistro enigma, estavam duas mãos decepadas.
A crueldade do momento era intensificada quando Marcos notou o anel de formatura do ensino médio que dera Alex. Era uma lembrança dolorosa de suas tentativas, agora macabras, de se aproximar do filho. O choque e a repulsa tomaram conta de Marcos enquanto ele encarava o conteúdo macabro da caixa. As mãos decepadas, uma representação grotesca da violência que envolvia a vida de seu filho, eram uma mensagem brutal que cortava mais fundo do que qualquer golpe físico que Marcos já enfrentará. A sala, antes apenas uma extensão de sua jornada profissional, tornou-se palco de um horror que ultrapassava os limites da compreensão. As lágrimas de desespero e choque brotaram nos olhos de Marcos, que agora segurava não apenas as mãos decepadas de seu próprio tormento, mas também o peso insuportável da incerteza sobre o destino de Alex. A caixa, outrora um mistério, transformou-se em uma manifestação macabra da crueldade que assombrava a vida de Marcos. Em seu colchonete improvisado, diante da fria realidade que se revelava, ele se viu mergulhado em uma noite de insônia, onde os pesadelos eram tão reais quanto a dor que latejava em seu coração dilacerado. A carta, cruelmente anexada à caixa com as mãos decepadas, lançou uma sombra mais sombria sobre a já dilacerada alma de Marcos. As palavras do remetente, identificado apenas como o Sombra, revelavam a traição de Alex e a implacável resposta da Olup Neri. A tentativa de roubo perpetrada por seu próprio filho era uma ferida aberta, uma verdade dolorosa que marcava uma nova e aterradora reviravolta na vida de Marcos. A decisão de Marcos de não pagar o valor total exigido pela máfia agora se voltava contra ele de maneira macabra. O Sombra não apenas recusará a quantia oferecida, mas enviará de volta uma parcela do suposto pagamento na forma grotesca das mãos de Alex. A mensagem era clara, o preço da desobediência era pago com a mutilação, um aviso brutal do qual Marcos jamais poderia desviar os olhos. O instinto de pai em Marcos foi obscurecido por uma névoa de desespero e raiva. Ele compreendeu que não havia espaço para negociações ou apelos com a máfia. Seu coração, agora impulsionado por uma determinação sombria, aceitou a realidade cruel de que ele precisaria mergulhar nos métodos obscuros de seus inimigos para salvar seu filho. A trilha que se estendia diante de Marcos era sinuosa e desprovida de redenção. Ele se viu diante da encruzilhada onde as linhas éticas e morais que sempre defenderá pareciam desvanecer em um nevoeiro obscuro. Na busca desesperada por Alex, Marcos preparou-se para adentrar um mundo desconhecido e sombrio, onde as regras eram escritas com sangue e as almas eram vendidas por um preço inimaginável. O professor, agora mais do que nunca, caminhava pela corda bamba que separava a luz da escuridão. O destino de seu filho pendia precariamente na balança, e Marcos estava pronto para explorar as profundezas sombrias em busca de uma redenção que talvez nunca encontrasse. A determinação guiou Marcos até os becos sombrios da cidade, onde ele procurou Giovanni, o amigo relutante de seu filho. Giovanni, temeroso das consequências brutais que poderiam recair sobre ele por trair Salvatore Vincenzo, inicialmente recusou-se a colaborar. Marcos, porém, mostrou uma carta de sua autoria e uma foto da caixa sanguinolenta que receberá, expondo a brutalidade dos atos cometidos pela Olup Neri. A compaixão de Giovanni pelo sofrimento de Alex falou mais alto, e ele concordou relutantemente em ajudar. Com um misto de gratidão e urgência, Marcos ouviu as palavras de Giovanni, que sugeriu que ele buscasse auxílio na máfia rival, os Tigres, liderados pelo formidável Tirone Mão de Ferro Bruto. A mera menção desse nome ecoou nas entranhas sombrias do submundo, mas Marcos, ciente de que não podia mais confiar nas próprias convicções éticas, agradeceu e abraçou Giovanni. No entanto, a gratidão de Marcos rapidamente se transformou em ação fria e calculada. Enquanto envolvia Giovanni em um abraço de apreço, Marcos, movido pela necessidade de sobrevivência e pela desconfiança nesse terreno perigoso, imobilizou o amigo. Um aperto firme em torno do pescoço de Giovanni seguido de uma luta silenciosa, até que a inconsciência dominou o corpo de Giovanni. Na penumbra da noite, Marcos, agora munido com a arma de Giovanni, desapareceu nas sombras da cidade. Seu coração pulsava com uma mistura de determinação e remorso, enquanto ele se afastava do amigo que, de certa forma, se tornará uma vítima colateral da escuridão que Marcos estava prestes a abraçar. A cidade, testemunha silenciosa desses eventos sombrios, assistia ao professor de história se perder nas entranhas obscuras da busca pela salvação de seu filho.
A noite caía sobre a cidade, e Marcus Bennett mergulhou nas sombras do submundo para encontrar informações sobre o enigmático líder dos Tigres, Tyrone ou Mão de Ferro ou Bruto. Sua investigação o levou a um traficante dos Tigres, um elo frágil na vasta rede que envolvia a máfia rival. Sob o disfarce de um viciado desesperado, Marcus abordou o traficante, cujo rosto permanecia indiferente à miséria que se apresentava diante dele. A rejeição inicial não impediu Marcus. Com um maço de dinheiro como argumento persuasivo, ele cativou a atenção do traficante, que o conduziu a um beco escuro, longe de olhares indiscretos. No momento propício, Marcus surpreendeu o traficante com uma ferocidade até então oculta. Socos e chutes implacáveis desferidos com precisão desconcertante fizeram com que o traficante, inicialmente confiante em sua superioridade física, cambaleasse. Quando o traficante tentou reagir, sacando uma arma, já se viu na mira do revólver de Marcus. A superioridade agora pertencia ao professor de história, que não hesitou em usar meios questionáveis para alcançar seus objetivos desesperados. Com o traficante rendido, Marcus obteve as informações cruciais e Tyrone Bruto era uma figura enigmática, cujo rosto e voz permaneciam desconhecidos. Os Tigres eram comandados por bilhetes deixados na casa de sua mãe, a senhora Carmela Bruto. A obtenção dessas informações era o primeiro passo em uma jornada sombria que Marcus havia escolhido seguir, consciente de que, para salvar seu filho, precisaria explorar as profundezas obscuras e perigosas do mundo que agora abraçava. Na obscura madrugada, Marcus se camuflava entre os trabalhadores da coleta de lixo, aguardando na frente da casa da senhora Carmela Bruto. A rotina da coleta de lixo proporcionava uma cobertura perfeita para suas atividades clandestinas, uma estratégia meticulosa para evitar a atenção indesejada dos capangas de Tyrone e proteger a mãe do líder dos Tigres. No decorrer de vários dias de vigília, Marcus aprendeu os padrões da casa e os horários em que os capangas faziam suas rondas protetoras. Uma espera paciente foi recompensada quando, em uma madrugada particular, um carro grande estacionou em frente à residência. Um gigante de 2 metros emergiu do veículo, revelando-se como Tyrone ou Mão de Ferro ou Bruto. O semblante massivamente musculoso e a aura intimidante confirmavam as suspeitas de Marcus. Cautelosamente escondido atrás de uma moita, Marcus observava Tyrone entrar na casa da senhora Carmela Bruto. O silêncio da noite foi interrompido pelos gritos raivosos que ecoavam da residência. Uma discussão acalorada entre mãe e filho revelava tensões subjacentes e conflitos familiares. Mesmo sem ouvir as palavras, Marcus capturou o tom acalorado da troca de palavras. Após alguns minutos de discussão intensa, Tyrone emergiu da casa, vermelho de raiva. O desentendimento com sua mãe era evidente. Marcus, habilmente escondido, não podia decifrar o conteúdo exato da briga, mas sua atenção aguçada registrou a placa do carro de Tyrone enquanto este partia furiosamente. Agora, Marcus estava diante de um novo desafio, rastrear o endereço de Tyrone usando apenas a placa do carro como pista. O professor de história, imerso em um mundo onde as fronteiras da moralidade se desfaziam, estava determinado a alcançar seu objetivo, não importando o quão sombrio o caminho pudesse se tornar. A placa do carro de Tyrone se tornou o elo precioso que Marcus, num desespero impregnado de determinação, buscava para desvendar o endereço do temido chefe dos Tigres. Numa dança obscura entre ética e desespero, ele iniciou sua busca, explorando os meandros perigosos da máfia. Confiando na rede de contatos de seu filho na máfia rival, Marcus se embrenhou em becos sombrios e encontros secretos. Conversas sussurradas e acordos velados proporcionaram informações, mas não o suficiente para desvendar o paradeiro de Tyrone. As sombras da traição e da desconfiança o cercavam, fazendo-o questionar cada palavra dita em meio à teia complexa da criminalidade. As redes sociais, um terreno digital de potencial vasto, se revelaram menos hospitaleiras do que Marcus esperava. Perfis criptografados e informações limitadas tornaram a busca virtual por Tyrone uma jornada frustrante. O chefe dos Tigres guardava suas pegadas digitais com maestria, desafiando os esforços de Marcus para rastreá-lo no vasto oceano da internet. Investigadores privados, embora habilidosos em seu ofício, esbarravam nas barreiras do sigilo da máfia. Custos elevados e a escassez de profissionais dispostos a se aventurar nesse terreno pantanoso adicionavam mais um obstáculo à já árdua busca de Marcus.
Nas oficinas mecânicas, Marcos explorou a possibilidade de obter informações sobre o carro de Tirone. No entanto, a lealdade dos mecânicos às suas próprias vidas falava mais alto, e as tentativas de Marcos de extrair informações úteis foram recebidas com olhares desconfiados e respostas evasivas. Os registros de veículos ofereciam uma esperança fugaz, mas a realidade crua revelou-se desanimadora. Marcos, circulando pelos becos da ilegalidade, encontrou obstáculos que o impediam de acessar as informações que tanto ansiava. Frustrado, mas não derrotado, Marcos viu na infiltração discreta a última cartada em seu baralho de desespero. Adotando o disfarce de um viciado em busca de respostas, ele se infiltrou nas entranhas da máfia rival, expondo-se aos perigos da traição e da descoberta. Numa noite sombria, espreitando nas sombras, Marcos testemunhou o cenário tenso da casa da mãe de Tirone. Um carro estacionou, e o gigante emergiu. Escondido atrás de uma moita, Marcos observou a fúria de Tirone após uma acalorada discussão com sua mãe. O desentendimento, embora inaudível, forneceu a Marcos uma peça crucial, a placa do carro de Tirone. Com esse último fragmento de informação, Marcos iniciou a jornada final em direção ao destino incerto de Tirone. Guiado pela determinação impetuosa, ele se aproximou da porta da casa do líder dos Tigres. Fantasiado como um entregador de pizza, uma máscara de normalidade disfarçando a tempestade que rugia dentro dele, Marcos apertou a campainha. O suspense pulsava no ar enquanto ele aguardava, ciente de que cada batida do coração o conduzia mais profundamente ao turbilhão que se desdobraria diante dele. A tensão pairava no ar quando Marcos aguardava na soleira da porta de Tirone, fantasiado como um entregador de pizza. Cada segundo que se arrastava era um eco constante dos desafios enfrentados para chegar até ali. O coração de Marcos pulsava em sintonia com a incerteza que permeava a atmosfera. A porta se entreabriu, revelando o colossal líder dos Tigres. Sem hesitar, Marcos atacou, impulsionado por uma determinação feroz. No entanto, a surpresa o envolveu quando percebeu que Tirone também estava armado. O estampido do tiro ecoou na noite, marcando o momento em que Marcos levou um impacto doloroso. A dor não foi suficiente para deter Marcos, que, em meio à luta frenética, conseguiu desarmar Tirone. O revólver mudou de mãos rapidamente, e Marcos, guiado pela urgência de salvar seu filho, disparou contra o chefe dos Tigres. O estrondo do segundo tiro reverberou pelas paredes como um eco sombrio da violência que havia se desenrolado naquele instante. O silêncio se estabeleceu enquanto Marcos segurava a arma, seu olhar encontrando o de Tirone. O líder dos Tigres, agora enfraquecido e agonizante, encarava Marcos com uma tristeza que transcendia a dor física. A vida se esvaía de Tirone, mas nos olhos de Marcos, a vitória vinha acompanhada de um fardo pesado. O capítulo se encerrou com Marcos, uma figura em conflito, segurando o revólver que havia decidido o destino de Tirone. O som do silêncio pesava no ar, interrompido apenas pelo último suspiro de um líder caído, enquanto Marcos confrontava as escolhas que o haviam conduzido a esse momento sombrio. O que o aguardava agora era um caminho incerto, permeado pela escuridão que ele próprio tinha escolhido enfrentar. Com o corpo de Tirone caído, Marcos sentiu o peso do que acabará de fazer. O próximo passo era crucial para manter sua farsa. Rapidamente, ele arrastou o corpo para um lugar discreto, escondendo-o nas sombras da noite, onde sua existência se tornaria apenas um segredo sussurrado entre as paredes escuras. Assumir o controle dos Tigres exigia mais do que a simples eliminação física de seu líder. Marcos precisava imitar Tirone, não apenas em suas ações, mas em sua presença. Vestindo as roupas e assumindo a postura do homem que agora jazia no anonimato, ele se lançou numa representação macabra, um ato que misturava o desespero e a astúcia. Diante dos membros superiores dos Tigres, que nunca haviam visto o rosto de Tirone, Marcos apresentou-se como líder indomável. Sua voz ecoou com a mesma autoridade, suas ordens foram proferidas com a mesma firmeza. Os membros, envoltos na escuridão e no sigilo que permeavam a máfia, aceitaram-no como Tirone, um líder cujo rosto permanecia um mistério. O verdadeiro desafio emergiu com a chegada da mãe de Tirone, a matriarca dos Tigres. Seu olhar perspicaz varreu a sala, encontrando Marcos no centro do poder que uma vez pertencera a seu filho. Um silêncio pesado pairou entre eles, um entendimento não verbalizado, mas pulsante.
Marcos, fingindo ser Tirone, manteve sua postura, sua expressão inescrutável. A mãe de Tirone não proferiu uma única palavra, mas a tensão que emanava dela era palpável. Seus olhos, carregados de história e lealdade, encontraram os de Marcos, e por um instante, o tempo pareceu suspenso. O peso desse encontro silencioso reverberou nas paredes da sala, marcando o início de uma era em que Marcos, oculto sob a máscara de Tirone, caminharia por uma senda perigosa como líder dos Tigres. Após o término da reunião, a mãe de Tirone, conhecida como Carmela, solicitou aos membros dos Tigres um momento a sós com seu filho. Os olhares curiosos e sussurros inquietos acompanharam-nos enquanto saíam da sala, adentrando uma atmosfera de confidencialidade. Sojinhos, Carmela confrontou Marcos com uma firmeza que refletia décadas de liderança na máfia. Seus olhos penetrantes sondaram a alma dele, enquanto ela exigia a verdade. Onde está Tirone? Questionou ela, sem rodeios. Marcos sentiu o peso da ameaça subjacente à pergunta. Decidido a não subestimar Carmela, Marcos desvendou sua narrativa desde o sequestro de Alex pelos Lupineri até o seu plano de assumir o controle dos Tigres para declarar guerra à máfia rival e salvar seu filho. Cada palavra era meticulosamente escolhida, cada detalhe exposto na tentativa de ganhar a confiança da matriarca. No entanto, Carmela não estava satisfeita. A pergunta ecoou novamente na sala, e Marcos sentiu-se acuado. Onde está Tirone? Insistiu ela, ameaçando desfazer toda a farsa ali mesmo. Marcos, sentindo-se pressionado, pediu calma, mas a verdade estava diante dele, inescapável. Então, Marcos confessou a ela o que era inimaginável. Eu o executei, admitiu ele. Uma risada profunda escapou dos lábios de Carmela, deixando Marcos perplexo. Ela explicou que, no último encontro, uma discussão acalorada com Tirone resultou em ameaças de morte. O próprio Tirone, em seu estado paranoico e mania de perseguição, encontrou seu fim. A liderança total da máfia dos Tigres agora repousava nas mãos de Carmela, uma maestrina astuta que manipulava a partitura do crime. Marcos percebeu que, ao assumir o controle dos Tigres, inadvertidamente colocará-se sob o domínio de Carmela. Ele se tornará um peão em um jogo muito maior, uma marionete cujos movimentos eram orquestrados pela mama máfia dos Tigres. O segredo de Marcos estava agora sujeito à vontade de Carmela, e ele percebeu que, para proteger seu filho e manter-se vivo, teria que dançar conforme a música que ela tocava. No silêncio tenso que se seguiu à confissão, Marcos e Carmela encontrarão-se em um entendimento sombrio. O destino de ambos estava entrelaçado em uma dança perigosa, na qual acordos eram feitos e compromissos selados. Carmela, a mama máfia dos Tigres, propôs um acordo que ecoaria na vida de Marcos para sempre. Em troca da guerra contra os Lupineri, Marcos deveria desaparecer, abandonar sua existência na cidade, no estado, e até mesmo no país, se necessário. A sentença era clara e ser visto novamente significaria a execução imediata. A barganha estava estabelecida. Marcos, pesando as opções e ciente de que seu destino estava nas mãos de Carmela, concordou em silêncio. Ele percebeu que, para salvar Alex e preservar a tênue liberdade que lhe restava, seria forçado a abrir mão de qualquer vestígio de normalidade. Carmela, por sua vez, assegurou-se como a líder incontestável dos Tigres. O acordo não só garantia a supremacia da máfia local, mas também expandia seus domínios sobre os negócios outrora administrados pelos Lupineri. Ela emergiria como a figura mais poderosa na região, uma rainha entre criminosos, impondo sua vontade com uma ferocidade temida por todos. A guerra estava declarada, mas Marcos compreendeu que sua batalha pessoal estava apenas começando. Desaparecer seria uma tarefa árdua, mas a alternativa era inconcebível. Ele aceitou o pacto com uma expressão séria, enquanto Carmela, com um olhar calculista, reconhecia que sua jogada tinha transformado os Tigres na máfia dominante. A história desses dois personagens estava tecida em segredos, traições e sacrifícios. A fumaça da guerra iminente pairava sobre eles, enquanto, nos bastidores, a trama sinistra se desenrolava, conduzindo Marcos para um destino incerto e Alex para uma salvação que, mesmo alcançada, seria marcada por sombras inescapáveis. A noite envolvia a cidade em um manto de escuridão enquanto os Tigres, liderados por Marcos sob a fachada de Tirone, avançavam sobre o território dos Lupineri.
Sob o luar obscuro, a atmosfera era eletricamente carregada, prenunciando um conflito de proporções inéditas. Os tigres, como sombras implacáveis, deixavam para trás um rastro de destruição que ecoaria na história das duas máfias. Os tiros ecoavam pelas vielas sombrias, misturando-se aos gritos e aos estrondos de explosões. Marcos, imbuído por uma fúria motivada por vingança e desespero, liderava seu exército clandestino com uma determinação cruel. O avanço culminou na invasão de uma fortaleza aparentemente impenetrável dos Lupineri. Portas de aço cederam diante da força concentrada dos tigres, revelando corredores escuros infestados pelos capangas de Salvatore Vincenzo, conhecido como Sombra. Marcos, guiado por uma determinação inabalável, avançou pelo labirinto de corredores. O som da violência ecoava pelos corredores, mesclando-se ao grito estrangulado de uma porta luxuosa sendo arrombada. Marcos irrompeu, revelando uma cena que lhe cortou a alma. No chão, magro e marcado por incontáveis golpes, estava Alex, seu filho, amarrado no chão com barriga para baixo. Seus braços estavam roxos e inflamados, devido ao corte brutal que arrancou-lhe as mãos. Ainda havia uma mancha de sangue seco, onde Alex descansava a cabeça, cansada de tanto sofrimento. De fato, as mãos que estavam na caixa recebida por Marcos eram de seu filho, Alex. Ver seu filho assim, amarrado no chão, ferido e machucado, com os braços febrios, roxos de tão inflamados, devido à brutalidade dos mafiosos que deceparam suas mãos, trouxe a Marcos apenas um sentimento: o ódio. Marcos tinha apenas um desejo: a vingança. A visão só intensificou a fúria de Marcos. Ele empunhava seu revólver com uma precisão gélida, mirando nos capangas de Salvatore Vincenzo. Um a um, caíam sob a chuva de balas, marcando o caminho da vingança. Mesmo atingido, Marcos permanecia de pé, sua determinação não vacilava. A cena chegou ao clímax quando Marcos confrontou o Sombra. A troca de olhares era um duelo silencioso, onde o passado e o presente colidiam. Marcos, ferido mais inquebrável, disparou contra a mão de Salvatore Vincenzo, decepando 3 dedos em um gesto de puro desafio. O líder dos Lupineri, agora desarmado e mutilado, encarava Marcos com uma mistura de ódio e impotência. Marcos, sem titubear, executou um último ato de justiça selvagem, dando um tiro certeiro na mão de Salvatore Vincenzo antes de desarmá-lo completamente. A noite testemunhava a queda dos Lupineri, enquanto Marcos, marcado por cicatrizes físicas e emocionais, mantinha-se de pé sobre os escombros de uma batalha que definiria o destino de todos os envolvidos. O ambiente estava imerso na penumbra da destruição, e o som dos socos de Marcos contra o rosto desfigurado de Salvatore Vincenzo ecoava pelos corredores decadentes da fortaleza dos Lupineri. Cego pelo ódio e impulsionado por uma sede insaciável de vingança, Marcos lançou-se sobre o líder mutilado. Salvatore, com os dedos recém-decepados, gritava em agonia, sua tentativa de alcançar a arma abandonada sendo frustrada por um chute decidido de Marcos. Agarrando-o pela gola, Marcos ignorou os protestos e começou a desferir golpes implacáveis contra o rosto já ensanguentado de Salvatore. Cuspindo sangue e palavras de desespero, Salvatore não conseguia compreender a reviravolta inesperada. Entre gemidos e gritos, ele questionava a aparente impossibilidade do seu fracasso diante de um mero professor de história. Como? Como você conseguiu? Você é um nada. Um mero professor de história. Você é um fraco, sempre foi e sempre será. Mas, como você conseguiu? Como me venceu? Eu sou o Sombra, o homem mais forte da cidade. Como OUSA? Como pode? Como você conseguiu? Sem proferir uma única palavra, Marcos continuou seu ataque impiedoso. Seus olhos, agora vazios de humanidade, refletiam apenas a escuridão que o consumia. Agarrando o pescoço de Salvatore Vincenzo, o Sombra, Marcos sucumbiu à sua própria espiral de corrupção. A resposta às perguntas de Salvatore não viria em palavras, mas em ações brutais. O estrangulamento silencioso dominou o ambiente. Marcos, já totalmente corrompido pela vingança, observou com apetite voraz a vida se esvair do olhar de Salvatore. O líder dos Lupineri, uma vez tão temido, agora encontrava seu fim nas mãos de um homem que havia deixado para trás sua própria humanidade em busca de justiça distorcida.
O silêncio que se seguiu era apenas interrompido pelo sussurro cruel da escuridão, marcando o desfecho de uma noite destinada a assombrar as sombras da cidade para sempre. O som do choro ecoava no interior do carro de vidros negros enquanto Marcos, após a vingança selvagem, soltava seu filho Alex, agora livre das garras dos Lupineri. O veículo partiu em direção a um refúgio seguro, afastando-se dos escombros e das sombras que haviam marcado o confronto brutal. No interior do carro, Marcos e Alex estavam sós, mergulhados no silêncio pesado que pairava sobre eles. Alex, ainda abalado pelos eventos traumáticos, dirigiu um olhar de incredulidade e gratidão para seu pai, cuja figura fria agora mostrava rachaduras de humanidade. O choro de Alex rompeu o silêncio, misturando-se com palavras entrecortadas pela emoção contida. Eu tive tanto medo, pensei que ia morrer. Deceparam minhas mãos, a dor era absoluta. Na verdade, ainda dói. Sinto como se minhas mãos ainda estivessem aqui. Alex então começou a chorar convulsivamente. O trauma e o choque decorrente das experiências no cárcere o marcariam pelo resto de sua vida. Marcos se engasgou de comoção em ver o estado de miséria de seu filho. A compaixão estava estampada no rosto de Marcos. Então Alex levantou o rosto e disse ao seu pai: Eu pensava no Senhor todos os dias, pai. Eu pensava em como não valorizei seus conselhos, e como me afundei nas drogas, tentando aplacar minha depressão. Mas nem nos meus sonhos mais fantasiosos eu conseguiria imaginar você me salvando assim. Como o Senhor conseguiu? Marcos, enfrentando seu próprio turbilhão emocional, chorou junto com o filho. Com voz rouca pela intensidade dos acontecimentos, ele explicou que, caso acionasse a polícia, a vida de Alex estaria em risco nas mãos dos mafiosos. Era uma escolha impossível, e Marcos agiu por instinto, pelos laços sanguíneos que transcendiam as complexidades do mundo do crime. Ele compartilhou com Alex a verdade sobre o acordo feito com Carmela, a mama-máfia dos Tigres. Marcos admitiu que a vida que conheciam estava irremediavelmente alterada. Para preservar a vida de ambos, eles teriam que fugir, pois Carmela agora detinha o controle absoluto sobre as máfias locais. A estrada estendia-se diante deles, uma jornada desconhecida permeada pela incerteza e pelo peso das escolhas feitas. Marcos guiava o carro para longe da cidade, enquanto Alex, ainda abraçado ao pai, compreendia que o preço da liberdade era a renúncia ao passado. A noite guardava segredos insondáveis, mas, juntos, pai e filho enfrentariam o desconhecido, escapando das sombras que ameaçavam consumi-los. O carro de vidros negros desapareceu na noite, deixando para trás as cicatrizes de uma guerra entre sombras. As estradas sem destino eram testemunhas silenciosas do destino incerto que aguardava Marcos e Alex, fugindo das amarras do passado. Marcus Bennett, um professor de história que se viu forjado nos anais de uma narrativa sombria, tornou-se uma figura errante no tecido do tempo. As escolhas feitas em nome da família e da vingança o moldaram em um homem quebrado, cujas marcas não eram apenas físicas, mas profundas na alma. Seu conhecimento profundo sobre a natureza humana agora era uma ferramenta afiada, mas a que preço? Seu filho, Alex, emergiu da escuridão, marcado pelos horrores enfrentados, mas também redimido pelo amor e sacrifício do pai. A experiência vivida moldou um novo entendimento entre eles, uma ligação fortalecida pelas adversidades superadas. Enquanto isso, Carmela, a mama-máfia dos Tigres, emergiu como a rainha indiscutível do submundo local. Com o controle absoluto sobre as máfias, ela reinava sobre um reino de cinzas e submissão. Seu acordo com Marcos permitiu-lhe consolidar poder e influência, mas a que custo para sua própria humanidade? Assim, o destino entrelaçado desses personagens desvanecia-se na escuridão, uma epopeia de escolhas sombrias e sacrifícios. O futuro permanecia incerto, mas as sombras do passado continuariam a lançar sua influência sobre eles, lembrando-os de que, às vezes, para encontrar a luz, é preciso primeiro enfrentar a escuridão. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!